aqui o jogo, né, já está passando a sequência da nossa programação, mas aqui aparece também o jogo onde eu transmito, que é as mesas das comentaristas, retirando aqui todo o material, mas é isso, um pouco desse bastidor, né? Então eu opero tudo por aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Narração Esportiva, aquele abraço. Hoje nós vamos dar continuidade à entrevista com a narradora Isabelle Moraes, da Band, a narradora da Band. Vamos torcer para esse coronavírus deixar a gente fazer alguma Olimpíada, né? Agora, agora a gente fala, por exemplo, você falou de passado, tem esse lance aí, e agora de futuro, outros esportes. Você que falou que quer narrar a Olimpíada, mas assim, você falou futebol na Olimpíada. Tem outro esporte da Olimpíada? Ou automobilismo, a Band que agora está cheia de automobilismo na casa. Tem algum que você gostaria de narrar? Eu nunca narrei nenhum outro esporte, né? Não no ar. Eu já brinquei assim em casa e tal, mas nunca narrei no ar. O que é uma coisa que me pega muito, assim, porque eu realmente tenho muita vontade de narrar outro esporte. Muita. Mas eu nunca tive oportunidade, assim, para ser muito sincera, eu nunca tive oportunidade. Eu recebi um único convite para narrar um outro esporte, que foi vôlei, mas na época eu não pude narrar, eu tinha um compromisso pelo lugar onde eu trabalhava, no mesmo dia, no horário muito próximo, e eu não teria como, eu tive que recusar. Mas por uma demanda de trabalho mesmo, do meu outro trabalho, que seria um freela, sabe? Aí não deu para pegar pelo trabalho que eu tinha na época. Mas eu tenho muita vontade de narrar outros esportes. E eu acho que o que eu mais tenho vontade fora futebol é vôlei. Porque eu amo vôlei, eu curto muito vôlei. Imagina vôlei em Jogos Olímpicos. Nem precisa ser vôlei em Jogos Olímpicos, Superliga, uma Copa Brasil, sei lá, Liga das Nações. Porque é uma modalidade que eu curto muito, que eu acho muito emocionante, que eu acho muito especial. Então, eu acho que vôlei. E automobilismo, né? Quem sabe? Eu não sei. A gente tem lá, pelo menos com a Fórmula 1, a gente está super representado com o Sérgio Maurício, que eu fiquei super feliz quando a Band contratou, porque foi um cara que me emocionou muito em Jogos Olímpicos, especialmente quando ele estava, né, no Grupo Globo. Mas, não sei. Eu estou preparada. Assim. Da mesma forma que o meu chefe falou assim, você quer narrar? Eu falei assim, quero. Falar comigo assim, olha, você vai narrar badminton. Aprenda de um dia para o da noite para o dia. E narra, né? Acho que a gente tem que estar preparado para tudo. É isso aí, esse é o grande desafio e a parte gostosa de ser narrador esportivo. Agora, Isabelle, lá, claro, tem o Sérgio Maurício, tem o Luca Monteiro, tem o Celso Miranda, eu acho que ainda está lá, né, para fazer alguma coisa de automobilismo. Tem muita gente boa no automobilismo da Band que eu já cheguei a conhecer, entrevistar. E você falou de Fórmula 1. A gente vê, e eu vou adiantar essa pergunta, estava lá no final da entrevista, mas eu vou adiantar agora. A gente vê que no automobilismo falta, né, mulher, não só na narração, mas falta uma mulher no cockpit, né, ali atrás do volante para pilotar. O que falta, assim? Agora uma crítica sua ao esporte em si, né, ao automobilismo geral. O que você acha que falta para a gente realmente ver uma mulher num grid de Fórmula 1? Cara, eu acho que a Fórmula 1 é muito fechada, né? Ela é muito... Porque eu acho que como lida muito com tradição e muitas tradições, não só das escuderias, sabe? Mas das histórias são muito fechadas ali, é uma... É, é uma... É uma é uma modalidade que ela se abre menos ao novo, assim, ela sai, uma linha muito linear, sabe? Ela sai pouco dessa linha. Eu estava até conversando com meu namorado outro dia sobre isso, assim, a gente falando sobre a Fórmula 1 de ser machista, não ser machista, ser elitista, não ser elitista, mas enfim, eu acho que a gente tem, por exemplo, na comunicação hoje está muito bem representada com a Ju e a Mari, né, pelo menos na Band, que vão participar dessas transmissões, dessas reportagens. Então, na comunicação a gente tem grandes nomes, nos bastidores da Fórmula 1 também, com algumas personagens muito técnicas, né, que trabalham nas escuderias e tudo mais. Mas eu acho que, assim, não sei, eu acho uma modalidade muito fechada nesse sentido para os pilotos, sabe? Não sei qual caminho a gente pode percorrer. Seria muito especial, né, ter mulheres representadas, mas eu acho muito fechada, eu acho muito, muito fechada nesse sentido. E poderia ser mais flexível, né? Não sei quais caminhos traçar, para ser muito sincero, mas eu espero que o cenário mude, assim, e que a gente tenha grandes nomes representados, até porque a gente tem N modalidades, né? Em todas as modalidades, praticamente, a gente tem mulheres representadas de alguma forma, né? E a Fórmula 1 é realmente muito fechada, naquele nicho muito
pequeno dos pilotos, né? Dos pilotos da Fórmula 1, que são alto nível, mas realmente um esporte que, desse ponto de vista, ele tem zero representação, né? Para nós, a comunicação, eu fico feliz pelas mulheres que nos representam como jornalistas na cobertura. A gente tem grandes mulheres, grandes jornalistas na cobertura, e que tem um trabalho muito bonito, muito interessante, e que tem que ser valorizadas também. Ei, Vinícius, te falei que eu ia gravar um pouquinho do bastidor, né, da nossa transmissão. Tô aqui já no fim do jogo, Ferroviária campeã da Libertadores, um jogo super tenso e emocionante. Vou mostrar aqui os materiais, como fica essa organização na mesa, pra galera do seu canal. Olha só, aqui algumas informações gerais do jogo. Aqui ficou a minha folha, que eu sempre gosto de passar a mão, porque fica mais fácil, com os nomes maiores, né, a escalação das equipes. Aqui tem outras informações que eu disse, não sei se você lembra que eu dou uma reunida nos materiais, nas informações, as duas equipes numa folha só. Aqui tem as chamadas que eu tinha que fazer durante a transmissão, e aqui o jogo, né, já tá passando a sequência da nossa programação, mas aqui aparece também o jogo onde eu transmito, aqui as mesas das comentaristas, retirando aqui todo o material, mas é isso, um pouco desse bastidor, né, então eu opero tudo por aqui tá todo o meu material, né, material de voz, né, minha gente, aqui bala de gengibre, própolis, enfim, mas aqui tem nosso controle, né? É por aqui que eu falo com a produção, ali eu tô no ar, aqui eu controlo um pouco dos meus retornos, microfone, um desse nosso bastidor de como que é a nossa transmissão aqui na Band. Vamos tentar revelar os segredos aqui da Isabelle Moraes, porque é o seguinte, a gente quer entrar em detalhes. Como é que você faz sua preparação de conteúdo? Então, por exemplo, você estuda muito antes de um certo campeonato, vai começar agora e tudo mais, você estuda, faz pesquisa, você recebe pesquisa da produção, quem que elabora esse conteúdo junto com você? Tem reunião de pauta para decidir qual que vai ser a linha ou não? Conta um pouquinho. Tá. Assim, pelos lugares que eu passei, são métodos diferentes, né? Então, eu vou pegar, pelo menos, eu vou dividir em 3, que eu acho que são situações diferentes. Primeiro, rádio. Trabalhei na Rádio Inconfidência, narrei lá na rádio. Eu narrei uns 100 jogos na Rádio Inconfidência, durante os 2 anos que eu fiquei, de América, Cruzeiro e Atlético, Campeonato Mineiro, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Libertadores. E Brasileiro, acho que eu falei Brasileiro não. E Primeira Liga. Foram na Primeira Liga eu só fiz reportagem, os outros eu narrei. Então foram muitas competições, mas competições que, assim, que estão no nosso dia a dia, né? Então não preciso estudar história do Brasileirão, história da Sul-Americana, história da Libertadores, para conhecer uma competição que é nova, né? Muito a fundo. Porque elas estão no nosso dia a dia, muito no nosso dia a dia. Então, pelo menos lá em Minas, eu não precisava estudar nada de América, Cruzeiro e Atlético, porque já eram equipes do meu dia a dia, que eu fazia matéria de segunda a sábado e transmitia no domingo, transmitia na quarta, na quinta, enfim. Então, eu estava ali consumindo boletins dos clubes, conhecia os atletas, então não precisava nem olhar o número da escalação para identificar o atleta. Eu já sabia de cara, porque eram os caras que estavam no meu dia a dia. Agora, os times adversários, aí eu me preparava, aí eu mesma, a rádio não me fornecia material. Aí eu lia matérias da semana, e isso para as competições que eu citei, né? Mineiro, Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores, Sul-Americano. Então, se eram equipes brasileiras, eu estudava ali, eu lia ali as notícias, procurava portais que falavam daquelas equipes, lia notícias da semana, como a equipe vinha, ia ali no site e procurava o elenco, dava uma estudada no elenco, algumas informações gerais. Eu estudava e anotava menos para o rádio, porque se eu levasse muita informação para o rádio, eu ia ler. E assim, rádio não tem como, rádio é jogo, né? Então, eu pesquisava muito mais sobre as características dos atletas para identificar rápido, algum número diferente, alguma coisa muito especial ali de algum atleta para falar na transmissão, mas ponto. Até porque, como a gente tem um repórter no rádio, né, em todos os jogos, o repórter ele entra muito, tem mais a função dele trazer essas curiosidades. Eu pegava alguma coisa que floreasse mais na transmissão, mas não muito, até porque rádio é jogo, e isso eu aprendi desde muito cedo. Rádio você não pode ficar falando nada além de jogo. É muito pontualmente algum comentário que você faz, mas você tem que falar sempre do jogo, jogo é bola, 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 porque quem está ouvindo rádio desespera se a gente sair muito do jogo. Aí, Copa do Mundo, que foi pontual. A Copa do Mundo, eu soube que eu ia narrar a Copa, as 3 foram escolhidas, o anúncio foi feito dia 12 de maio, e eu estreiei na Copa, eu fiz a abertura dia 14 de junho, então foi um mês. Desde o início do processo, eu já estava estudando a Copa, né? Então, estudando as seleções, eu mesmo montando o meu material. Por quê? Porque eu sabia que se desse certo, eu não ia ter que me preparar para a Copa da noite para o dia. Então, eu mesmo já fiz ali, abri no Drive mesmo, e uma pasta para cada grupo, e cada grupo eu abri um arquivo,
cada seleção abria um arquivo e aí colocando ali algumas informações daquela seleção, como ela vinha para a Copa, quais eram os atletas cotados para a Copa, ainda a gente não tinha lista de convocados, né? Algumas curiosidades daquela seleção, campanhas, alguns números assim, atletas históricos, enfim. Eu mesmo estou preparando um material mais ou menos, mas não dá para preparar nada muito profundo, porque eu estudava, fazia jornalismo, eu fazia meu estágio na Rádio Confidência, ia para a Fox todo fim de semana, então assim, eu tinha que comer também, né? Então não dá para fazer um material muito extenso. Mas eu já estava ali mergulhada de alguma forma. Assim que a Fox escolheu as 3, caminhando para o início de junho, a Fox mesmo fez uma apostila gigantesca da Copa. Então, sobre as cidades sedes, curiosidades da Copa, os campeões, uma parte sobre cada seleção, das seleções que estavam classificadas, então já os atletas convocados, provável escalação, destaque, números, enfim, histórias. Eram, sei lá, umas mais de 100 páginas, se não me engano, era bem grande. Então, eu já tinha esse material básico, que eu li todo, me preparei em cima dele e do material que eu já tinha. E aí, para cada jogo, eles mandavam um material curtinho sobre cada jogo, e eu aprimorava estudando nos sites dos países, enfim. Conversava com jornalistas de outros países que eu ia narrar, porque ficou tudo muito em cima, né? Então, eu narrei 9 jogos em um mês, é o quê? Um jogo a cada 3 dias, mais ou menos. Aí a gente ainda tinha um programa diário que a gente falava sobre seleções. Então, preparo era isso, era ler muita matéria, fazer muita pesquisa, então eu complementava. Agora na Band. A Band, eles mandam um material pré-jogo pra gente, mas é um material bem mais superficial, assim. Tem ali uma informação sobre a arbitragem, sobre o estádio, um pouco das campanhas, algumas curiosidades e os 2 elencos. Então, é um material um pouco mais básico, mais importante. E aí eu sempre faço minha pesquisa. E eu nunca levo o material da Band para o jogo, até porque, 15 folhas, é impossível, né? Então, eu mesma faço meu estudo em cima daquilo e eu mesma monto um material. Tem várias folhas aqui, não sei se eu posso pegar alguma, se eu vou conseguir pegar alguma para mostrar para vocês, mas eu mesma monto o meu material resumido para o jogo. Isso aqui dos meus jogos de outubro para cá, tá? Você tem uma noção, porque eu amo papel, gente. Meu Deus, eu amo papel. Aqui, por exemplo, aqui é a Libertadores Feminina que eu fiz, Corinthians e América de Cali. Aqui eu consegui resumir, aqui eu coloquei informações do Corinthians, e aqui é o elenco da América de Cali. Então, as jogadoras, posições, então tem uma curiosidade sobre ela, que eu estou fazendo Libertadores Feminina, né? Então, aí eu mesma resumo. Eu tinha o costume de fazer uma planilha dos times. Então, a primeira coisa que eu pego, aqui um exemplo de uma planilha, do Botafogo, que eu fiz final da Série A2. Aqui uma planilha, ó. Eu mesma faço. Então, o nome das atletas aqui, posição, idade, uma curiosidade de cada uma que eu pego. Eu nem sempre uso, gente, mas sei lá, se a Chayane fizer um gol, eu tenho uma informação dela. Se ela não fizer, der para estar, beleza. Se não der, beleza. Eu preciso me preparar. Se vou usar ou não, aí só Deus sabe. Aí no cantinho que é a artilharia e tudo mais. Eu sempre tenho também uma folha geral. Então, por exemplo, aqui, Botafogo e Napoli. Então, tem as campanhas que eu resumi, um destaque da história deles, projeto, como que cada projeto, enfim. Então, basicamente, tem uma folha geral de informações gerais. Então, campanhas das equipes, um pouco do histórico na competição, um pouco da competição em si, é uma competição um pouco mais diferente do nosso dia a dia. E aí eu tenho 2 planilhas de cada elenco, que eu consigo, dependendo, eu consigo reunir numa folha só, tá vendo? Cada elenco. Mas é isso, sim. Aí eu preciso de curiosidades, histórias, uma coisa diferente, que eu possa usar, assim, que seja legal. Nesse sentido, é como eu consigo me organizar. Na Libertadores Feminina, a gente não recebeu material, que eu fiz agora para a Conmebol TV. A gente não recebeu nenhum material. Aí eu mesmo pesquisei, e é isso. Primeira coisa que eu pesquisei, elencos. Preciso ter os elencos em mãos, com as posições, todas. As posições dos atletas ou das atletas, e o que mais eles podem fazer em campo. E aí eu preciso um pouco da história, da equipe, enfim, curiosidades das atletas, dos atletas. Aí eu organizo de acordo com a partida. Nossa, tem muita informação aí. Deu para ter uma noção bem boa. Quem está assistindo aqui o nosso vídeo, cara, tá vendo como se faz narração profissional de verdade? E olha só, meu, é difícil demais. Ainda mais na TV, que é isso que você falou, né? Não é jogo.